Boa noite a todos. Vamos pedir à espiritualidade que nos auxilie, que nos intua nas nossas palavras, no tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a espiritualidade dos animais e seu progresso evolutivo. A gente quase não vê palestra falando dos nossos irmãos animais. E se a gente parar e pensar a importância que eles têm em nossas vidas, partindo do princípio que espírito, quando está fora, alma, quando está dentro, os nossos irmãos são também almas que reencarnaram nesse plano terreno. E a gente faz a pergunta: os animais têm alma? Por que os animais sofrem? São perguntas que a gente faz direto quando a gente vê um animal de estimação dos nossos lares sofrendo, esses animaizinhos de rua. Por que eles sofrem? E pesquisando, eu achei essa imagem da revista Espírita de Kardec, no ano 9 de 1866, muitos anos. E a pergunta que está lá é uma comparação que ele fez de 3 temas. As mulheres têm alma? Na hora eu pensei assim, até tu, Kardec, está falando das mulheres? Os animais têm alma? Ernesto Bozano, um filósofo estudioso que estudou muito a parte da espiritualidade dos animais. E os escravos sem alma no tempo do clero? Então, se parar e pensar, isso é uma estratégia de poder. Porque tanto a mulher, os animais, os escravos, naquela época eram tratados como objeto. Hoje a gente não vê muito isso ainda, né? As mulheres sendo tratadas como objeto, os escravos ainda como trabalho de escravo, mas os animais, muitas vezes, eles passam por nós como objeto. Simplesmente, você coloca um animal em casa para vigiar a sua casa, para servir. Você não trata ele como um irmão, que também está junto conosco para evoluir. Então, respondendo, os animais têm alma? Sim. Considerando que a inteligência é um atributo essencial do espírito, inteligência é um atributo essencial do espírito, tão importante que se confunde com o outro, inteligência e espírito, podendo até serem considerados a mesma coisa. E como os animais agem demonstrando inteligência racional ou não racional, na forma de instinto, eles possuem um princípio independente da matéria, que sobrevive ao corpo e pode ser considerado seu espírito quando está desencarnado e a alma quando está encarnada. Então, os animais são espírito como nós. Eles passam por essa trajetória no plano terreno para evoluir. E a gente olha e nem faz questão de seguir. Eles desencarnam e eles vão reencarnar novamente. Os animais têm inteligência? Inteligência para as suas necessidades. Inteligência de instinto. Animais têm livre-arbítrio para depois pagar as consequências das coisas que eles fizeram aqui? Não. O livre-arbítrio dele é só para as suas necessidades. As questões que a gente colocou aqui, está embaixo, que é a questão do Livro dos Espíritos, questão 24, 73 e 597. A gente não acha muito conteúdo da parte dos animais. Então eu baseei mais dentro da doutrina, dentro dos evangelhos, das obras básicas. A alma dos animais difere da alma do homem? A alma dos animais são diferentes da nossa? Não, ela não é diferente. Ela foi criada da mesma origem, criada pelo mesmo pai, só com evoluções diferentes. O homem foi criado com a inteligência para resolver seus problemas.
O animal não. Então a inteligência dele é mais, como eu já falei, para sobrevivência. Então aqui fala que não, no sentido da sua origem, ele não é diferente do homem, que é da criação. A alma dos humanos e dos animais só estão em fases evolutivas diferentes, onde a alma humana tem uma aquisição muito maior. Então os animais estão na evolução para o homem. Nós estamos na evolução para a perfeição, para chegar em Deus. A inteligência do homem e dos animais emanam de um mesmo princípio, que é a criação do Mestre Jesus. Mas, no homem, ela passou por uma elaboração que eleva sobre a dos brutos. E o homem, quando começou do tempo da caverna, foi evoluindo com a sua inteligência, com o seu aprendizado. Hoje não existe ainda muitos seres humanos que ainda são brutos e têm ainda no seu corpo, no seu espírito, a alma ainda de animal, sem evolução. Por que os animais domésticos reagem de forma clara quando algum membro da casa está doente ou até desencarna? Quando a gente pega, vamos dar um exemplo mais de cachorro e gato, né, que é o que mais se tem nas casas, o animalzinho desde pequeno, ele começa, e a gente dá para ele amor, carinho, atenção, ele começa a ter um vínculo afetivo com o seu dono, com aqueles do lar. E qualquer mudança diferente, ele vai sentir. Quando você está triste, quando você está com algum problema, se você chegar no seu lar e observar o seu animal, você vai ver que ele vai ficar diferente. Ele vai sentir essas sensações. Um deles é o relacionamento ao vínculo afetivo, que passa a existir entre os animais que convivem conosco e as pessoas da casa. Portanto, qualquer mudança de comportamento das pessoas é percebido pelos animais. Os animais têm uma sensibilidade muito grande de perceber as coisas, de perceber sintonias negativas no lar, no seu ambiente. Eles não têm a inteligência para a escolha, mas eles são dotados de percepções muito, muito evoluídas. O outro aspecto pode estar relacionado a um assunto discutido no livro, A Questão Espiritual dos Animais. Esse livro, A Questão Espiritual dos Animais, ele é de uma doutora Ervânia Prado, ela é da Faculdade de São Paulo, e ela é veterinária, e ela se especializou num bloco que trata a espiritualidade dos animais dentro da faculdade. Ou seja, ela leva a espiritualidade, a doutrina espírita, que coloca os animais como alma e espírito para dentro da faculdade. No livro dos Médiuns, capítulo 22, item 236, Erasto faz vários comentários a respeito da capacidade dos animais perceberem presença de espíritos. Então, se os animais percebem espíritos no lar, eles são médiuns? E se eles verem espíritos, será que eles são médiuns? Não, os animais não são médiuns. Eles não têm essa capacidade, porque para ser médium precisa da inteligência. Mediunidade é um aspecto do homem, do ser homem, de nós ser vivos. Os animais não têm mediunidade. Só que eles podem sentir a presença de espíritos no lar. O cachorro, por exemplo, ele tem a capacidade de buscar todas as energias negativas que tem dentro do lar para ele. Por isso muitos animais, os animais cachorros, cães, adoecem e levam no veterinário, não sabem por que são energias que ele recebe, energias não deles, que como eles não têm o livre-arbítrio, eles não têm dívida a pagar. Energias negativas, espíritos que estão com os donos.
Então, é a carga negativa que nós passamos para eles, as nossas dívidas. E eles, dentro do nosso lado, eles são benfeitores, são mentores que estão nos auxiliando. E a gente nem faz assim, tanta questão de olhar para eles desse modo. Quando o animal para, também eles não vê só o espírito mau, ele também vê o espírito de luz, os espíritos que estão ali para auxiliar. Quando o animal está no local parado, olhando, um sentido parado, que não é de costume, muitas vezes eles estão vendo espíritos que estão ali para nos auxiliar. Mas quando ele começa a ter comportamentos diferentes do que é da rotina, começa a ficar nervoso, pode ter certeza que são espíritos maus que estão ali. Não vão chegar em casa também toda hora que o animal estiver num canto olhar e falar que é espírito. Não é também, não é assim. Se são, eles têm essa capacidade, mas não é todas as coisas que vão ser também culpa dos nossos irmãozinhos espíritos, né? É certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais. E muitas vezes, o terror súbito que eles denotam, sem que lhes percebais a causa, é determinado pela visão de um ou de muitos espíritos mal intencionados, com relação aos indivíduos presentes ou com relação aos donos dos animais. O que acontece quando os animais desencarnam? Quando os animais desencarnam, seu espírito é recebido por espíritos incumbidos de tutelá-los no mundo espiritual. Ele é curado de suas enfermidades muito mais rápido que os homens, que os humanos, e é logo reconduzido para animar novos seres. Alguns animais, por suas características próprias e valores adquiridos, servem ao homem também no mundo espiritual. Vemos, pois, cães, aves e outros animais que são descritos nas obras espíritas, mas não são espíritos errantes, pois não possuem essa liberdade. Então, os animais, quando eles desencarnam, eles são imediatamente transportados para as colônias espirituais, onde são tratados. E eles são recebidos por espíritos que foram homens, que foram seres humanos aqui na Terra. Então, quem cuida dos animais do plano espiritual são espíritos que conduzem. Eles não têm a condição de decidir para onde que eles vão. Eles podem reencarnar muito rápido. Eles não têm dívida, como a gente tem uma preparação, a gente não aceita muito as coisas que a gente deixou para trás, as coisas materiais, os animais não têm. Então, eles podem rapidamente reencarnar. Mas também eles ficam, muitas vezes, o Chico nos fala que por algum tempo nos nossos lares, quando tem aquela ligação afetiva, a espiritualidade permite que eles fiquem no nosso lar por um determinado tempo, para eles não sofrerem tanto com essa mudança. E também eles são usados, muitas vezes a gente vê em obras espíritas, para auxílio aos caravaneiros que vão nos umbrais, em resgate dos irmãos, eles são usados para esse auxílio. Mas não é só flores, eles também são usados os falanges de espíritos maldosos, que muitas vezes tomam a forma dos animais para prejudicar alguém. Então, eles também são usados por esses espíritos inferiores. Os animais evoluem. Se os animais reencarnam, eles evoluem como nós, homens? Os animais evoluem, mas não como nós. Eles evoluem pela força das coisas, ou seja, por situações que são alheias à sua vontade. Como os animais não têm livre-arbítrio desenvolvido igual ao humano, a maioria das situações de aprendizado são motivadas por forças externas e suas vontades. Os animais, a evolução deles, nós somos responsáveis pela evolução dos animais, porque é nós que vamos passar o aprendizado para eles. Os animais não é que eles ensinam uma coisa para ele, não é a inteligência que ele tem
para guardar aquilo. Vocês já viram animais de circo que são treinados? Para treinar aqueles animais, quando é o treinamento, acabou de fazer a sua atividade, eles ganham um agrado. Então eles sabem que se eles fizerem aquilo, eles vão ganhar um agrado. Então quando você trata com carinho, com amor os seus animais, você é responsável pela evolução deles. E eles vão desencarnar e podem reencarnar no mesmo lar. Se ainda tem alguma coisa dele aprender com nós. Se ali ele já aprendeu o que era necessário para ele, o que a gente pôde passar para ele, ele vai reencarnar em outro lar. Desse modo, os animais não têm que expiar suas dívidas, apenas aprender com suas experiências. Então, eles vão reencarnar quantas vezes for preciso, como nós, mas nós vamos reencarnar para o mundo de provas e expiações para resgatar a nossa dívida. Eles não, eles vão reencarnar para aprender cada dia mais. O termo por força do maior refere-se às organizações de espíritos superiores agindo sobre os animais, que não podem ser conduzidos por si mesmos. No programa Alma Querida, Adão Nonato nos fala: os animais evoluem dentro as espécies até se aproximarem do homem. Então, os animais vão evoluir até o espírito animal pode um dia se tornar um espírito do homem. A longo prazo, talvez sim. São muitos anos de evolução. Como nós um dia vamos chegar na perfeição. Refere às organizações de espíritos superiores agindo sobre os animais, que não poderão se conduzir por si mesmos. Os animais sentem dor? Possuem sentimentos? Sim. A cada vez mais a ciência vem confirmando esse fato que aquelas pessoas que conviveram com animais nunca tiveram dúvida. Então os animais sentem sim, sentem sentimento de amor, de respeito, quando dor, eles sentem o sentimento de dor. Aí você pode falar assim, mas por que um dos animais vive no conforto, é recebido, tem um lar, tem de tudo, e outros ficam na rua sofrendo? Aquele sofrimento para eles é uma experiência que eles estão passando de aprendizado, de aprender o que é a dor, de aprender o que é o sentimento de carinho que ele é recebido. E nós somos responsáveis por isso. Se tem animais na rua, alguém soltou eles lá na rua. Então nós somos responsáveis. Eles vieram para ser cuidado por nós. Chico Xavier nos fala: quem ignora que a vaca sofre imensamente a caminho do matadouro? Quem duvida que minutos antes do golpe fatal os bovinos derramam lágrimas de angústia? Porque ali quando eles estão ali, eles sentem. Eles têm uma sensibilidade muito grande, eles sentem que está chegando ao fim. E aquele sentimento que eles têm, que eles vão ali se findar essa passagem deles, se observar, para quem já foi num matador e se olhar bem, vai ver que corre lágrimas assim. A doutora Rita fez um trabalho sobre essa parte dos animais, do sofrimento da morte. Que a dores deles não é que é uma dor que eles vão ficar sentindo com aquilo, mas é uma experiência para eles de sentimento. Como tem sentimento de amor, eles também têm o sentimento de sofrimento. Os animais sofrem não para compensar ou resgatar seus erros. Eles não têm erros, pois seu livre-arbítrio é muito restrito, mas sofrem para que sua consciência se expanda e alcance maior conhecimento. Então, cada sofrimento que eles passam é um salto na evolução que eles vão tendo, para mais uma reencarnação e aprender mais uma coisa nova. À medida que os espíritos, na condição animal, por exemplo, expande sua consciência pela dor, expande também sua consciência de desenvolver sentimentos, relacionamento de amor ao próximo,
tornando os aptos a entrar em outra faixa evolutiva, a humanidade. Então eles vão ter que passar por várias encarnações por isso, aprendendo, até chegar um dia da evolução humana. Como os animais reencarnam com certa rapidez, é possível que retornem para a mesma família? Sim, e até muito provável que durante o percurso de nossas vidas carnal, que é bem mais longa que a da maioria dos animais de estimação, reencontramos amigos que desencarnaram e que se apresentam em novos corpos para continuar seus aprendizados conosco. Então eles podem, sim, determinado tempo depois, retornar para o mesmo lar. Chico nos conta que ele tinha um cachorrinho que morreu atropelado. O Chico era muito amoroso com os animais. Chico chorou muito por causa desse cachorro, que era o Dom Pedrito. Passou um determinado tempo, ele andando na rua, despercebido, e um cachorrinho atrás dele, correndo atrás dele. Emmanuel, que é seu mentor espiritual, chama Chico e fala: Chico, você não está vendo, não? Está vendo o quê? Observa esse cachorrinho. Chico olha ele. Olha, não estou reconhecendo. É Dom Pedrito que retornou para você. Foi a maior alegria de Chico. O Chico era um amante dos animais. E tem várias histórias de Chico sobre os animais. A boneca, que era uma cachorrinha que ele tinha, que estimava muito, com a idade, com a velhice, ela desencarnou. Chico enterrou a boneca no fundo da horta. Chorou muito, ficou muito triste. Um certo dia, um casal, vendo a tristeza de Chico, já tinha passado um determinado tempo, levou uma cachorrinha para Chico, na casa que ele atendia. Quando o Chico chegou, aquela cachorrinha ficou toda alvoroçada com a chegada do Chico. Aí Chico olha e pensa, vê, e o mentor vai ver: a boneca voltou para você. O Chico pega a boneca e ele brincava muito com ela, que ela ficava correndo no peito dele, caçando pulga. E ele pega e fala: boneca, eu tenho pulga. Ela começa a brincar no peito do Chico, caçando pulga. Então são histórias do Chico, tem história também de outros trabalhadores espirituais que são de nomes, a gente pode... Teve uma passagem aqui na Terra que deixou história. Os animais, principalmente os domésticos, aprendem conosco, que somos, além de irmãos, seus professores durante o tempo em que permanecem conosco. Passam por várias experiências, como encarnados, e quando já for o suficiente, provavelmente eles reencarnarão em outra família e em outra localidade, onde aprenderão coisas que não podemos oferecer, mas em geral retornarão várias vezes ao nosso lado. Os animais evoluem, eles um dia tornarão-se humanos? Sim, a evolução se dá do átomo do arcanjo. Assim a alma passa por uma evolução constante, cada vez mais galpando um degrau mais elevado. Tudo depende do aprendizado e chegará uma hora que os animais adentrarão no reino hominal, se tornarão homem, assim como o homem evoluindo, se tornará um dia arcanjo. Em Gênesis, Allan Kardec nos fala: a alma dos animais segue uma lei progressiva, como a alma humana, e que o princípio inteligente de que são dotados, finalmente esses passarão um dia do reino animal para o reino humano. O tempo já está quase acabando, e eu vou dar um exemplo de perseverança, um exemplo de casa. Acho que não seria assim muito, mas como a gente está falando dos animais, é uma história que quase ninguém fala. Vou dar um exemplo de uma cachorrinha chamada Rebeca. Ela chegou nos nossos lares com menos de um mês. Cresceu, foi se passando os anos. Tinha vezes que ela adoecia, a gente pensava: agora não recupera. E a bichinha forte levantava de novo.
Foi passando-se os anos, ficando mais velhinha. Acho que uns 10 anos, 11 anos, ela teve que entrar no regime, porque engordou muito. Por que ela engordou muito? Porque tudo que eu comia eu dava para ela. Ela engordou, eu não, né? Então, até hoje. Teve que entrar no regime. E até o João ainda brigava comigo. Como é que você dá? Até café eu dava para cachorro. Café, chocolate, tudo que eu comia. Por causa que ela não saía de roda de mim. Onde eu estava, não era por causa que ela gostava de mim, era por causa da comida. Passou-se os anos e ela deu um tumor no pescoço, mais ou menos do tamanho de uma laranja. Teve que tirar. Aguentou mais essa etapa. Depois, mais ou menos, com uns 15 anos de idade, e isso o animal sobrevive mais ou menos de 12 a 13 anos, que é a estatística da parte da veterinária. Com uns 15 anos de idade, ela deu um outro tumor que foi crescendo entre as patas traseiras, na barriga. Esse já estava bem maior, quase se arrastando no chão. A gente levou para Uberlândia para fazer a cirurgia, na esperança que ela não voltaria mais. Rasgou a barriga toda e voltou, e a veterinária fala para nós. Eram 7 dias para ela começar a andar novamente. 2, 3 dias, a danadinha já estava andando. Então, é uma perseverança de vontade de viver. Foi passando-se mais um ano, perdeu a visão, perdeu a audição, não sabia, deu mal de Alzheimer, não sabia onde estava, ficava rodando. Essa outra imagem que está é porque ela não parava para comer, ela não parava em pé. A gente fez essa entradinha, punha comida e ela parava. E mesmo doente, ela nunca parou de comer. Era uma coisa que ela não parou. Só que Deus é tão bondoso conosco que prepara para nós coisas que nos vão ajudar a superar quando a gente perde um ente querido, como a gente perde um animal. Apareceu na minha filha um animalzinho, um cachorrinho pequenininho, que quando ele chegou a gente não tinha, achava que não sobrevivia, de tão fraquinho que estava. Foi tratado, cresceu e começou a fazer a companhia. E foi companhia para ela nos últimos dias de vida dela. Ela ganhou mais uma energia, porque ela vivia muito sozinha. Ela passou então ali a saber que ela era um cachorro. Então, por isso que eu falo, a gente não deve deixar uma criação criando sozinha em casa, porque vai chegar um ponto, ela perde o que ela é. Se amanhã soltar ela na rua, ela não vai saber nem procurar alimento, porque ela não vai saber mais que ela é cachorro, um papagaio não vai saber que é papagaio, um gato não vai saber que é gato. E o companheirismo foi se passando. Ela doente e ele junto. Aqui, último dia de vida dela e ele junto, acompanhando ela. Nessa hora aqui a gente já não tinha mais, ela endoeceu todo o corpo e a gente leva ela no veterinário. Nesse caso, a gente tinha a opção da eutanásia, que é defendido pela medicina. Mas a gente, é um assunto que a gente deixa a critério de cada um, que uns é a favor, outros é contra. A gente opinou por não, por dar simplesmente o medicamento para ter uma qualidade de vida no final de dia dela. Porque se a gente fazer uma comparação, é a eutanásia no homem. Quando o espírito desencarna, é desligado da matéria pela eutanásia, ele fica totalmente perturbado, porque é um desligamento brusco. Os animais também é a mesma coisa. Então, se o animal está sofrendo, vai a critério de cada um, mas é preferível que dê qualidade de vida para ele. Medicamento para não sentir dor. Para terminar, hoje, os dados do IBGE é muito preocupante o tanto de animais que existem nos lares, porque as pessoas hoje estão substituindo crianças por animais. Então é o que eu falo, a gente tem que aproveitar muito essa reencarnação, procurar melhorar o máximo possível, porque está difícil reencarnar. Porque os casais estão preferindo animais, porque animais vivem 12, 13 anos. Aí eu não falei, ela viveu 17 anos e terá 18 agora. Então eles estão preferindo animais porque vivem 12, 13 anos. Você pode brigar com eles, você chegou tarde, se qualquer hora, eles estão lá, somente o cachorro está lá mandando um rabinho para você. Já um filho vai dar trabalho, escola, 20 anos, 30 anos, está desempregado, tem que ajudar. Então está uns dados muito preocupantes, que as pessoas estão
preferindo mais os animais dentro de casa. E também está preocupante, porque muitas pessoas colocam os animais em casa e tratam ele como gente. E sabendo disso, a indústria está só aprimorando. Hoje, aqui você não vê não mais, nas cidades grandes você vê pessoas passeando com um carrinho de bebê, você pode olhar, é um cachorrinho que está dentro. Então elas tratam ali, tiram o animal da vida dele como animal e passam a tratar ele como gente. Então ele perde a identidade dele. E muitas pessoas colocam o animal em casa, enchem a casa de gato, de cachorro, para tampar um buraco que ele tem, uma falta que ele tem de dificuldade de relacionar e conviver com outras pessoas. A doutora Rita, que é uma veterinária do estado de Paraná, foi uma live que teve agora esse final de semana, ela tem 2 consultórios. Ela tem um que trata o animal e outro que trata o dono, justamente por essa humanização de pessoas que tratam os animais como filhos, né? Como crianças, como humanos. Hoje, animais de estimação no Brasil, a última estatística do IBGE, 54,2 milhões de cães, 39,8 milhões de aves, 23,9 milhões de gatos, 19,1 milhões de peixes e 2,3 milhões de répteis de pequeno porte. A estimativa total, 139 milhões de animais de estimação. É bom? É, porque muitos animais não estão aí na rua. Hoje tem muitas ONGs, igual aqui tem a APA, que cuida dos animais, mas animais, eles têm que ser tratados com amor, com carinho, mas deixando a liberdade deles de ser animais. E a gente termina dizendo assim: animais, nossos irmãos, todos nós debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. Nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em não o reconhecer, entendei, até eles, a vossa concepção de solidariedade e o vosso coração compreenderá os grandes segredos da evolução. Os animais têm a sua linguagem, os seus afetos, as suas inteligências rudimentar, com atributos inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a sua proteção e amparo. Eu esqueci de falar uma parte que estava aqui. Hoje, muitas casas espíritas já estão adotando o passe, né? O passe nos animais. Então, a doutrina espírita permite isso, passe nos animais. Então, tem muitas casas que já têm o local de dar passe aos animais. A gente vai terminar, porque vai ter uma apresentação, só dizendo, quando nós amamos o nosso animal e dedicamos a ele sentimento sincero, ao partir, os espíritos amigos o trazem de volta, para que não sintamos sua falta. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, da mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata um animal vai contra as leis de Deus, porque suas leis são as leis da preservação da natureza. E com certeza, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar, ainda não aprendeu o amor de Jesus. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. Assim seja.